constantemente distraído, inquieto e sobrecarregado. Estes são alguns dos sintomas que acometem milhares de pessoas e que está relacionado a um transtorno do neurodesenvolvimento, conhecido como transtorno déficit de atenção e hiperatividade, ou também chamado de TDAH. Você já ouviu falar? Diferentemente do que muitas pessoas pensam, esse transtorno não está apenas relacionado a crianças e adolescentes em idades escolares. É comum também em adultos. O grande problema é que a grande maioria dos adultos tem um subdiagnóstico ou nunca tiveram o diagnóstico desse transtorno. O TDAH, com certeza, tem sido um dos transtornos do neurodesenvolvimento que nós, profissionais de psicologia, mais recebemos atualmente nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, quando prestamos serviços para crianças e adolescentes. Mas é verdade que existem muitas confusões sobre o que é o TDAH. Será que todo problema de atenção já é um transtorno do TDAH? E quais são os principais sintomas ou forma de realizar um diagnóstico do TDAH? Para responder estas perguntas, eu separei aqui para você a leitura de um capítulo do livro Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na Clínica, na Escola e na Família, da editora Ograph, Avaliações e Intervenções. Nós vamos conhecer no capítulo 1 como foi o histórico, né, do entendimento desse transtorno do ponto de vista da ciência da saúde, qual é a caracterização realmente do que é um transtorno do TDAH, critérios de diagnósticos, a partir de que idade podemos fazer um diagnóstico seguro do TDAH, e vamos conhecer os domínios sintomáticos desse transtorno, que pode até te ajudar a você fazer pelo menos um levantamento de será que esses sintomas acontecem com você ou com alguém próximo, inclusive para você, profissional de psicologia, ajudar no diagnóstico de pacientes e clientes que são encaminhados para você com queixas, né, de TDAH, ou pelo menos queixas de problemas de atenção. Nós vamos então fazer a leitura para você conhecer e compreender um pouco melhor esse transtorno, essa condição psicológica que é tão importante e tão impactante nos dias de hoje. Veremos também quais são as consequências que o TDAH pode trazer para a vida de uma pessoa. Nós vamos ver que ele é, sim, bem impactante. Então, se você gosta de programas com leituras de livros, esse programa é para você. Nós vamos deixar também o link desse livro na descrição do vídeo para você adquirir essa excelente obra. E vamos também no vídeo apresentar aqui os grupos de sintomas para você poder inclusive fazer uma avaliação, pelo menos uma avaliação superficial, se os sintomas que você sente podem estar relacionados a um TDAH. Então, se gostou do vídeo, já deixa aí sua curtida. Se ainda não é inscrito ou inscrita aqui, inscreva-se no nosso canal. Ajude a gente a bater a meta de 25 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. E a gente volta já já. É só passar a nossa vinheta e já estaremos abordando essa excelente obra. Até daqui a pouquinho. Se você está ainda aqui conosco, é porque você conhecer e compreender um pouquinho melhor o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é muito importante para pensarmos nas nossas intervenções psicológicas, mas até para você, que mesmo não sendo um profissional de psicologia, pode ajudar, né, alguma pessoa que possa ter algum tipo de sinal ou sintoma que nós vamos ler aqui e procurar ajuda especializada. Lembrando que nós vamos agora começar a leitura dessa excelente obra da editora Ograph. Então fique conosco, nós vamos ler então o livro Transtorno de Déficit de Atenção, Hiperatividade na Clínica, na Escola e na Família, Avaliação e Intervenção, que está na sua segunda edição da editora Ograph, dos autores Luiz Carreiro, Maria Teixeira, Armando Santos e Afonso Júnior, são os organizadores. Claro que nós não vamos ler o livro todo aqui, não se preocupe, mas nós vamos ler sim boa parte do capítulo 1, que vai ter como tema, como foco, definição, caracterização, desafios atuais,
do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, venha conosco, vamos fazer excelente leitura. Vou fazer alguns comentários, mas não vou interferir tanto aqui na leitura do livro. Então, se você gosta de leitura de livros de psicologia, livro de saúde, das condições psicológicas e neuropsicológicas, esse vídeo é para você. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. É um dos transtornos do neurodesenvolvimento mais comum na infância e na adolescência. Ele é caracterizado por sintomas persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que são graves ao ponto de interferirem no funcionamento social, acadêmico ou profissional dos indivíduos com o transtorno, além de diminuir a qualidade de vida deles. Aqui já no início do capítulo a gente já vê o conjunto principal de sintomas que acometem pessoas com TDAH. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. O TDAH é uma condição que tem sido diagnosticada cada vez mais frequentemente, como tem mostrado estudos que acompanham a prevalência do transtorno. Nos Estados Unidos, a estimativa de prevalência de casos em crianças aumentou de 6,1% em 1997 e 98 para 10,2% em 2015 e 2016, tornando-se, assim, o transtorno infantil mais diagnosticado na infância desde os anos 1960. Mundialmente, estimativas indicam que o TDAH afeta cerca de 5% das crianças e que tal taxa de incidência não tende a apresentar variações significativas entre diferentes culturas ou localizações geográficas. Embora o TDAH seja um transtorno do neurodesenvolvimento, condição cujas manifestações têm início na infância, ele costuma persistir na vida adulta, resultando em prejuízos no funcionamento social, acadêmico e profissional. Dados anteriores mostram que o TDAH afeta mundialmente cerca de 2,5% dos adultos. Estudos de segmento indicaram que aproximadamente 2/3 das crianças diagnosticadas com TDAH continuam experimentando sintomas de TDAH que prejudicam a sua funcionalidade quando adultos. Crianças mais novas com TDAH, como aquelas em idade pré-escolares, costumam se destacar por seu comportamento motor excessivo, associado principalmente à hiperatividade e à impulsividade. Aqui é importante ressaltar que o diagnóstico do TDAH não é indicado para crianças muito novas, menores de 4 anos, segundo o consenso médico, já que ainda é difícil identificar quais comportamentos caracterizam sintomas do transtorno e quais fazem parte do desenvolvimento típico nessa idade, mesmo havendo indicadores neuropsicológicos e comportamentais de alerta. Conforme o aumento da idade, os sintomas da hiperatividade tendem a se atenuar e os de desatenção se tornam mais prevalentes. Assim, adolescentes e adultos com TDAH costumam ter dificuldades de concentração, se distrair facilmente e ser desorganizados, esquecidos e impulsivos. Esse é o quadro evolutivo mais comum do TDAH, apesar de não ser o único. O transtorno tem se mostrado mais heterogêneo do que uniforme, de tal forma que, atualmente, a variabilidade clínica de apresentação dos sinais e sintomas é tida como uma de suas características mais importantes, demandando cuidados da equipe de profissionais de saúde mental, tanto para avaliação diagnóstica como para a intervenção. Aqui os autores trazem um destaque muito importante, que o TDAH, por ser uma doença, um transtorno do neurodesenvolvimento, os seus sintomas já precisam aparecer na infância. Porém, o diagnóstico do TDAH não pode ser feito em crianças com idade muito novas. É recomendado que antes dos 4 anos não seja feito o diagnóstico,
apesar de já haver indicativos e aí precisar ser monitorado e acompanhado por uma equipe. E o interessante também é que nas crianças, o principal grupo de sintomas, quando é manifestado esse transtorno, é o comportamento agitado, hiperativo e impulsivo. A partir do momento que essa criança ela vai ficando mais velha, né, vai se tornando um adulto, há uma redução dos sintomas de hiperatividade, comportamento agitado, inquieto, para um aumento dos sintomas de desatenção. Esse é o fluxo mais comum da evolução dos sintomas do TDAH. Lembrando que 2/3 das crianças que apresentam um diagnóstico do TDAH, elas continuam apresentando os sintomas ainda na fase adulta. E um destaque final é que o TDAH existe uma heterogeneidade de sintomas, ou seja, não dá para dizer que só vai acontecer determinados sintomas e que aqueles sintomas são TDAH. Alguns pacientes podem ter um grupo de sintomas diferentes. Por isso é muito importante a avaliação clínica por uma equipe especialista com profissionais de equipe multiprofissional da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, fonoaudiólogo, entre outros profissionais. Continuando aqui a nossa leitura, os impactos do TDAH no desenvolvimento e no desempenho acadêmico e social variam desde prejuízos na aprendizagem, que já é um grande problema que a gente lida nas escolas, até agravos, cognitivos em funções executivas, atencionais e no processamento temporal das informações, além de alterações nos processos motivacionais e na sensibilidade à recompensa. Aqui ele traz, né, alguns indicadores, inclusive cognitivos. O paciente com TDAH, inclusive, tem dificuldades nos processamentos das funções executivas, tende a ser mais impulsivo, tende a ter menos controle inibitório. Isso traz uma série, né, a médio e longo prazo, de problemas na sua vida pessoal, familiar e no trabalho. Esses impactos negativos também dependem da qualidade das intervenções recebidas, bem como da ocorrência concomitante de outras condições psiquiátricas e do neurodesenvolvimento. As comorbidades modulam expressivamente o curso do TDAH, bem como o prognóstico do transtorno. É frequente a ocorrência de mais de um transtorno do neurodesenvolvimento. Por exemplo, indivíduos com transtorno do espectro autista, o TEA, frequentemente apresentam deficiência intelectual. E para o TDAH não é diferente. Crianças com TDAH podem apresentar também outras comorbidades, como o transtorno específico da aprendizagem, o transtorno disruptivo da desregulação do humor e até mesmo um transtorno da oposição desafiante, conhecida como TOD. Parte do interesse em desenvolver outros novos materiais de suporte e pesquisa sobre o TDAH surge do impacto que esse transtorno causa no indivíduo e na sociedade. O TDAH é associado a uma série de adversidades, incluindo um maior risco de acidentes, maiores dificuldades em relacionamentos interpessoais, no desempenho escolar e no trabalho, mas vai além, uso mais frequente e precoce de drogas e o maior número de gravidez na adolescência. Olha os impactos que um paciente com TDAH, uma criança ou um adolescente, está mais vulnerável a todos esses problemas, a todas essas situações. E quando não há um diagnóstico, além disso, ainda envolve, né, uma situação de preconceito. O TDAH antes era muito visto como uma questão de motivação, de caráter, né? A família de pessoas com TDAH, especialmente pais de crianças com transtorno, também é afetada, apresentando inclusive uma piora em sua saúde mental. O TDAH é acompanhado ainda de um impacto econômico substancial. O transtorno é associado com um aumento significativo de gastos médicos, além de adultos com TDAH terem um custo indireto relacionado à abstinência e à piora na performance no trabalho. Famílias de crianças com TDAH têm um custo adicional de aproximadamente $950 a mais por ano, provindos aí de causas diretas, como atendimentos médicos e compras de medicamentos, e indiretas, como diminuição da produtividade dos
responsáveis lá. Além disso, estima-se que nos Estados Unidos o TDAH represente um custo adicional anual de 143 a 266 bilhões de dólares para as famílias, sendo a maior parte atribuída aos prejuízos na funcionalidade de adultos. Uma das estratégias indicadas para diminuir o custo associado a esse transtorno é a identificação precoce dos sinais do TDAH, de modo a evitar gastos adicionais que pacientes não diagnosticados têm. Por exemplo, altos gastos com consultas médicas apresentadas por crianças pré-escolares com TDAH podem ser diminuídos após os diagnósticos e, consequentemente, o uso de tratamentos baseados em evidências, treinamento parental e intervenções escolares que evitem hospitalização e consultas em excesso. Esse panorama econômico é mais indicativo da importância do desenvolvimento de políticas públicas que incluam o TDAH e suas complicações. No Brasil, o custo de não providenciar tratamentos adequados a pessoas com TDAH pode gerar um gasto público de aproximadamente 1,8 bilhão de reais por ano, gasto que poderia ser reduzido em 1,16 bilhões de reais se o país adotasse recomendações de tratamentos indicativas por diretrizes como as da Organização Mundial de Saúde. Descrições de crianças que apresentam um comportamento que são hoje associados ao TDAH existem há mais de 2 séculos, incluindo o relato do médico escocês Sir Alexander Crichton sobre indivíduos de mente inquieta, em 1789. As obras infantis do médico Henrik Hoffmann, que contavam as histórias do agitado Fiedler Field e do avoado John Luke Inderar, no século XIX. E as renomadas palestras do Sir George Frederick Steele, que atribuiu sintomas de impulsividade e desatenção a um controle moral defeituoso em 1902. Avanços foram alcançados sobre a compreensão do TDAH, principalmente depois do aumento do interesse pelo estudo do transtorno por um viés neurobiológico e pelas contribuições da genética que aconteceram ao longo do século XX. Gradativamente, o TDAH deixou de ser visto como uma deficiência moral, ou mesmo como sendo causada por lesões no cérebro, para ser visto como um transtorno associado a alterações em circuitarias e conectividade cerebral. Foi possível também, conforme as características de diferentes psicopatologias ficaram mais claras, distinguir quais comportamentos eram verdadeiramente associados ao TDAH e quais não eram centrais a ele, e, portanto, seriam mais bem explicados por outra condição em comorbidade, como comportamento opositores e atitudes desafiantes. Aqui nesse breve histórico, né, do entendimento do TDAH, a gente vê que, dos tempos atrás, alguns estudiosos associavam, né, a questão do caráter, ao próprio senso comum, né? Aquela criança que não aprende, que não fica quieta, era vista como uma criança problemática, uma criança que não queria, né, aprender, ou não queria ser uma criança que atendesse ou fosse responsáveis em relação ao que seus pais pediam. Será que isso hoje ainda acontece? A gente sabe que sim. Muitas crianças que têm o TDAH ou até mesmo outros transtornos são vistas como crianças ruins, crianças problemáticas, crianças desobedientes. Por isso a importância do diagnóstico precoce, né, do levantamento desses sinais, porque isso acaba trazendo um estigma, um preconceito e interfere muito, não só nas relações da criança com as outras pessoas, da sua capacidade, da sua condição de aprendizagem, mas interfere muito na própria autoestima da criança. Atualmente, o diagnóstico do TDAH é essencialmente clínico. Aqui já é uma dica, né? Nós não temos testes ou instrumentos que isoladamente fazem diagnóstico do TDAH. O que significa que deve ser emitido com base em uma anamnese compreendida pela análise do histórico médico, psicológico, emocional, comportamental e cognitivo e pessoal do paciente.
dependendo, assim, de uma expertise para distinguir as características do transtorno de possíveis explicações alternativas. Alguns exames podem ser solicitados pelo avaliador, a fim de orientar a decisão diagnóstica e o tratamento subsequente. Porém, nenhum exame isolado é atualmente qualificado para o diagnóstico do TDAH. Que eu faço uma ressalva que nenhum teste isolado também é suficiente para fazer um diagnóstico do TDAH. Para esse trabalho, os profissionais se apoiam em manuais diagnósticos como o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, e a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID, né, publicado pela OMS. Historicamente, o uso desses manuais tem garantido a padronização do processo diagnóstico de transtornos mentais, facilitando a indicação de tratamento mais específicos para cada caso, ajudando inclusive na estimativa da prevalência de transtornos psiquiátricos. No DSM, o primeiro reconhecimento de sintomas típicos do TDAH ocorreu na sua segunda edição em 1968, no transtorno então chamado de reação hipercinética da infância. Como o nome sugere, o transtorno focava sintomas de hiperatividade motora, sem destacar para o seu reconhecimento dos sintomas de desatenção. Foi apenas no DSM-3, em 1980, que o TDAH começou a ganhar uma forma mais proximal da atual, sob o nome de transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Essa edição dava protagonismo aos sintomas de desatenção, que poderiam ocorrer com ou sem os sintomas de hiperatividade e impulsividade. De uma forma geral, o DSM-3 adotava uma visão mais biológica e voltava para intervenções predominantemente farmacêuticas dos transtornos psiquiátricos, abandonando a hegemonia da psicanálise presente em edições anteriores, o que ajudou o TDAH a alcançar status de transtorno do neurodesenvolvimento. O nome atual do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade foi proposto na revisão do DSM-3 em 1987. Também nessa edição, os sintomas de hiperatividade, impulsividade e desatenção foram combinados em uma lista única. Os sintomas de desatenção foram novamente ofuscados diante de uma remoção de um subtipo que apresentasse déficit de atenção sem hiperatividade. Porém, a ideia proposta no DSM-3R de que sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade poderiam ser reunidos em um único grupo não se sustentou diante das evidências e foi logo abandonada. Ao mesmo tempo, estudos apontavam que esses sintomas não se distribuíam em 3 fatores bem delimitados. Em vez disso, os sintomas de desatenção constituem um fator isolado, enquanto a hiperatividade e impulsividade se agrupam em um único fator. Essa conclusão, de um modo bifatorial, foi embasada por pesquisas que indicavam que sintomas de desatenção diferem dos de hiperatividade e impulsividade quanto ao seu curso de desenvolvimento, suas comorbidades, as suas taxas de prevalência entre sexos, as respostas farmacológicas e aos prejuízos funcionais. Os sintomas de hiperatividade e impulsividade, por sua vez, permaneciam fortemente associados e indistinguíveis. Por isso, esse modelo de 2 fatores foi adotado pelo DSM-4, publicado em 1994, e que se sustentou até o DSM-5, que é a versão mais recente do manual, publicada em 2013 e traduzida para o português em 2014. Sintomas do TDAH descritos por DSM-5 são então agrupados em 2 domínios, por isso chamado de sintomas bifatorial. Domínio da desatenção e o domínio da hiperatividade. Aqui um ponto bem interessante. Entendia-se antes que era um grupo de sintomas apenas, que era a desatenção, a hiperatividade e impulsividade, mas isso não se sustentou ao longo, né, das pesquisas, porque percebeu que nem todo paciente que tem o TDAH, que tem a desatenção, tem a hiperatividade e a impulsividade. Então, o sintoma da desatenção, ele faz parte de um grupo.
E o sintoma da hiperatividade e impulsividade, quando acontecem conjuntamente. Então, esses sintomas fazem parte de outro grupo. O decorrer, né, da evolução podemos dizer assim, do processo dos sintomas, percebe-se que alguns desses sintomas diminuem com o passar do tempo, que é o caso da hiperatividade e impulsividade. É mais comum em crianças. O adulto, adolescente e adulto, mas principalmente o adulto, há uma redução dessa sintomatologia, mas um aumento da desatenção. Por isso, não é um único grupo de sintomas. São domínios de dois grupos de sintomas. Os sintomas da desatenção, então vou ter pacientes com TDAH que só vão ter sintomas da desatenção, o sintoma da hiperatividade e da impulsividade. Tem pacientes que predominantemente os sintomas mais comuns vão ser esses. E aí isso é importante na hora do diagnóstico. É por isso que agora nós vamos ler para você, apresentar aqui para você o grupo de sintomas dos domínios da desatenção, da hiperatividade e impulsividade, qual é o critério, né, do ponto de vista dos 9 sintomas que cada grupo tem, quantos sintomas você precisa identificar, pelo menos de uma forma de triagem, para já levantar um indício de um problema de TDAH. Aí, se você não é profissional de psicologia, para procurar profissionais especializados, né, de saúde mental para fazer essas avaliações. E se você é profissional de psicologia, futuro profissional, já é um critério diagnóstico para esse transtorno. Então vamos continuar a nossa leitura. Nós estamos agora na página 20. Cada domínio tem 9 sintomas listados no DSM-5. As crianças precisam apresentar um mínimo de 6 sintomas em algum domínio para cumprir o critério diagnóstico. Crianças precisam ter, dos cada grupo de sintomas que nós vamos ver aqui, 6 sintomas em cada domínio, pelo menos 6 sintomas em um dos domínios, para configurar aí o indicativo de um diagnóstico. O adulto há uma redução para 5 sintomas. Um aspecto importante refere-se ao fato de que esses sintomas precisam ser identificados em múltiplos ambientes, como casa e escola, o que reforça a abrangência necessária para o processo diagnóstico e que deve incluir, além do próprio paciente, familiares próximos, professores e outras possíveis fontes de informação. Esses sintomas também precisam interferir na qualidade do funcionamento social, acadêmico, profissional ou reduzi-la. Então, precisa dos 9 sintomas que nós vamos ver por cada domínio: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Você vai verificar se tem pelo menos 6 sintomas, se for criança, em um desses domínios, adulto pelo menos 5. Mas não é só ter os sintomas. Esses sintomas precisam estar presentes em mais de um ambiente: casa, família, casa, trabalho, escola, ambiente social. E além disso, esses sintomas precisam trazer algum tipo de prejuízo ou de redução de funcionalidade do paciente, seja criança, adolescente ou adulto, em relação ao trabalho, em relação às atividades escolares, em relação ao convívio familiar e os relacionamentos interpessoais. Vamos agora, eu vou começar a ler, vou projetar aqui na tela para você ler de forma mais tranquila, mas vou deixar também no link da descrição desse vídeo um link para você acessar os critérios, né, dos sintomas, né, dos domínios de diagnóstico aqui do TDAH, para você acessar, abrir e depois fazer com calma. E aí veja aí qual é o grupo de sintomas que você identifica que possa estar acontecendo contigo ou com outra pessoa. E nós vamos começar então com esses critérios de diagnósticos. Critérios de diagnóstico do DSM-5 para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É necessário ter um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento e no desenvolvimento conforme caracterizado por um é desatenção, por 2, hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas não são apenas uma manifestação de um comportamento opositor, desafia, hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Aqui é um critério diagnóstico, tá? Então, nós vamos começar com o grupo 1, domínio 1, desatenção. Presença de 6 ou mais dos seguintes sintomas, persistindo por pelo menos 6 meses em um grau em que é inconsistente com o nível do desenvolvimento da pessoa e tem um impacto negativo diretamente na atividade social e acadêmicas e profissionais. Sintoma 1.
Frequentemente não presta atenção em detalhes, comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Exemplo: negligencia ou deixa passar detalhes. O trabalho é impreciso. Sintoma 2. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Exemplo: dificuldade de manter o foco durante aulas, conversas ou leituras prolongadas. Exemplo 3. Sintoma 3, perdão. Frequentemente, parece não escutar quando alguém lhe dirige palavras diretamente. Parece estar com a cabeça longe, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia. Toma 4. Frequentemente não segue instruções até o fim. Não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho. Exemplo: começa tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo. Exemplo, sintoma 5. Frequentemente tem dificuldades para organizar tarefas e atividades. Exemplo, dificuldade em gerenciar tarefas sequenciais, dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem, trabalho desorganizado e desleixado, mau gerenciamento do tempo, dificuldade em cumprir prazos. Sintoma 6. Frequentemente evita, não gosta, reluta em se envolver em tarefas que exigem um esforço mental prolongado. Exemplo: trabalhos escolares, lições de casa, para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento de formulário, revisão de trabalhos longos. Sintoma 7. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades, materiais escolares, lápis, livros, instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular. Sintoma 8. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos. Para adolescentes mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados ao que está sendo conversado e discutido. E sintoma 9. Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas. Exemplo: realizar tarefas, obrigações. Para adolescentes mais velhos e adultos, retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados. Esses foram os 9 grupos, 9 sintomas do grupo domínio da atenção, ou melhor dizendo, da desatenção. Se a criança teve 6 ou mais, né, sintomas desse identificado, já é um critério diagnóstico do TDAH. Se o adulto teve 5 ou mais desses sintomas, também já atende o critério de diagnóstico de TDAH no domínio da desatenção. Hiperatividade e impulsividade, o segundo domínio. Presença de 6 ou mais dos seguintes sintomas, que devem persistir por pelo menos 6 meses, em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento. Tem impacto negativo diretamente nas atividades sociais, acadêmicas e profissionais. Sintoma 1. Frequentemente remexe, batuca as mãos, os pés ou se contorce na cadeira. Sintoma 2. Frequentemente levanta da cadeira em situações nas quais se espera que permaneça sentado. Sai do lugar em sala de aula, no escritório, em outro local de trabalho ou em outras situações que exijam sua permanência no mesmo lugar. Sintoma 3. Frequentemente corre, sobe nas coisas em situações nas quais isso é inapropriado. Em adolescentes ou adultos, pode se limitar a sensações de inquietude. Sintoma 4. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Sintoma 5. Com frequência não para, agindo como se estivesse com o motor ligado. Exemplo: não consegue ou se sente desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em um restaurante, em reuniões. Outros podem ver o indivíduo como inquieto ou difícil de acompanhar. Sintoma 6. Frequentemente fala demais. Sintoma 7. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. Termina a fase dos outros, não consegue aguardar a vez de falar. Sintoma 8. Frequentemente tem dificuldades para esperar sua vez. Aguardar em uma fila, por exemplo. Sintoma 9. Frequentemente interrompe ou se intromete. Mete-se em conversas, jogos ou atividades.
pode começar a usar coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão. Para adolescentes ou adultos, pode se intrometer em assumir o controle sobre o que os outros estão fazendo. Novamente, 9 sintomas do domínio hiperatividade e impulsividade, apresentando aí a identificação de 6 sintomas com duração de mais de 6 meses e trazendo, né, o prejuízo para a esfera da vida pessoal, né, familiar, né, do trabalho ou acadêmica. Se for criança, já é um critério diagnóstico atendido para o TDAH. Se for adulto, de 5 ou mais sintomas, já atende também esse critério de diagnóstico. As manifestações sintomáticas do transtorno podem variar entre esses dois domínios, de forma que alguns indivíduos diagnosticados apresentam sintomas associados exclusivamente à desatenção, outros exclusivamente à hiperatividade e impulsividade, e outros a uma combinação de ambos. Isso é muito importante no diagnóstico. Não só em fazer o diagnóstico preciso se aquele cliente, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto tem TDAH, mas avaliar qual é o domínio predominante de sintomas, porque isso vai interferir, inclusive, nas intervenções, das recomendações terapêuticas também. Essas diferentes manifestações eram tratadas anteriormente como subtipos. Assim, pessoas com TDAH deveriam ser caracterizadas, como apresentando o subtipo desatento, ou subtipo hiperativo impositivo, ou subtipo combinado. A partir do DSM-5, o termo subtipo foi substituído por apresentação, pois acreditava-se que subtipo fazia uma ideia de traços estáveis ao longo da vida do indivíduo, o que não acontece. A gente viu que crianças inicia com a apresentação de sintomas de hiperatividade e desatenção, e com o passar do tempo, a medida vai ficando mais velho, apresenta-se o domínio da desatenção. E aí, se colocar subtipo, subtipo é como se fosse uma categoria fixa. Se eu dissesse, essa criança tem TDAH, subtipo hiperativa e impulsiva, como eu falo subtipo, entendia-se que quando ele fosse adulto ele ia manter esse subtipo. E na prática, não é bem isso que acontece na maioria dos casos. Pelo contrário, os sintomas do TDAH não são tão rígidos e tendem a se manifestar de diferentes formas dependendo da idade. Em crianças abaixo dos 4 ou 5 anos de idade, quando há uma atividade motora excessiva, pode ser levantada uma suspeita de TDAH com base nos sintomas de hiperatividade. Comentei sobre isso agora, né? Contudo, o TDAH é um transtorno que costuma se manifestar de forma mais expressiva após a criança iniciar o ensino fundamental. Já adolescentes e adultos manifestam os sintomas da desatenção com mais intensidade. As pessoas que têm o diagnóstico do TDAH com a apresentação combinada tendem a ser vistas como hiperativas, inquietas, impulsivas, falantes, desinibidas, desorganizadas e ou impacientes. Esse quando tem apresentação combinada, né? Ou seja, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Continuando aqui o texto. Enquanto a apresentação predominantemente desatenta é marcada por uma dificuldade em prestar atenção em detalhes, em planejar, lembrar-se de informações relevantes. Apesar de as duas apresentações compartilharem sintomas no domínio da desatenção, elas tendem a apresentar diferenças importantes. Enquanto as dificuldades atencional na apresentação combinada parece ser causada por uma fácil distração por estímulos externos, na desatenção ela é marcada por uma dificuldade de concentração, ocasionada por motivos internos. Ou seja, mesmo na ausência de distrações externas, essas pessoas podem ter dificuldades em manter um foco. Excelente critério diagnóstico para se fazer uma avaliação mais aprofundada. Das 3 apresentações, a predominantemente desatenta é a que mais acontece, é a mais prevalente. No entanto, os casos com apresentação combinada são os mais encaminhados para o diagnóstico e o tratamento, enquanto a desatenta apresenta apenas de 25 a 30%
dos diagnósticos com pacientes clínicos com TDAH. Isso é bem interessante. Estudos apontam que a grande maioria das pessoas que têm um TDAH, mesmo não diagnosticado, eles apresentam sintomas do domínio predominante, a apresentação desatenta. Porém, o desatento não chega tão comumente ao consultório, não são tão encaminhados para uma avaliação. Os mais encaminhados são os combinados, ou seja, hiperatividade, impulsividade e desatenção. Isso já mostra que há muita notificação e principalmente muitos diagnósticos não realizados em crianças, adolescentes e adultos que têm o TDAH como apresentação através da desatenção. A gente viu o quanto o não diagnóstico, o mau diagnóstico, traz impactos para a vida pessoal, familiar e até da sociedade, do ponto de vista aí das consequências do TDAH. Isso provavelmente ocorre em razão da natureza dos sintomas da desatenção e de hiperatividade e impulsividade. Esses últimos tendem a se manifestar de forma mais evidente, alertando sobre a necessidade de uma avaliação e de uma intervenção. A combinada também é associada a mais prejuízos funcionais, além de ser frequentemente diagnosticada como apresentando uma severidade maior e receber tratamento farmacológico mais facilmente. Os sintomas do TDAH não devem ser mais bem explicados por alguma outra condição, o que exige que o diagnóstico envolva uma equipe multidisciplinar que investigue de forma abrangente as possíveis causas das queixas apresentadas pelo paciente. Entre as possíveis condições que podem apresentar sintomas similares aos do TDAH, destaca-se transtorno bipolar, que é o transtorno do humor, mania e depressão, em sua fase maníaca, apresentando altos níveis de energia, fala em excesso, dificuldade de concentração, tomada de decisões impulsivas. O transtorno opositor, TOD, que pode gerar comportamentos como evasão de atividades escolares e impulsividade. O uso abusivo de substâncias, que pode envolver uma série de dificuldades atencionais e comportamentais. Transtornos de aprendizagem, transtornos específicos de aprendizagem, nos quais as crianças podem apresentar comportamentos inapropriados, dificuldades em manter a atenção em sala de aula, o que reflete dificuldade em se engajar nas atividades propostas e, consequentemente, frustração. TEA, que compartilha dificuldades sociais, desatenção, comportamentos que não condizem com a conduta esperada em certos ambientes, e uma série de outras condições médicas, incluindo convulsões, doenças da tireoide, alterações da visão, na audição, entre outras. Aqui nós vemos um ponto importante. Por isso que a apresentação dos sintomas aqui não é suficiente para um diagnóstico. É apenas para fazer um indicativo de um critério, de uma suspeita, para procurar uma ajuda especializada. Porque muitos dos sintomas e das condições psicológicas e dos comportamentos comuns, em pessoas com TDAH podem e acontecem em outros transtornos, como TEA, como o TOD, e aí precisa de uma equipe especializada, e aí não é só um psicólogo que faz essa avaliação, não é só um médico, é uma equipe multiprofissional. Então, como é feito o diagnóstico do TDAH? Exploração clínica, utilização de instrumentos complementares, testes, instrumentos médicos, exames médicos, mas principalmente a avaliação clínica e uma excelente anamnese de uma equipe multiprofissional. Psicólogo, médico, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, fonoaudiólogo e outros profissionais que possam contribuir, geralmente esses são os principais, mas que possam contribuir com a avaliação de uma forma mais completa, não só dos sintomas que caracterizam o TDAH, mas até mesmo do que nós chamamos dos critérios de diagnósticos diferenciais. E avaliar também, porque muitas vezes o paciente com TDAH ele tem uma outra comorbidade. Avaliar a presença dessa outra comorbidade, se está acontecendo ou não. Nós já estamos encerrando agora com esse último parágrafo para a gente fechar essa excelente obra, O DSM-5 estabelece critérios diagnósticos com sutis diferenças, a depender se o paciente é criança ou adulto, com mais de 17 anos. O consenso atual é de que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e, por definição, precisa se manifestar inicialmente na infância, antes dos 12 anos. No entanto,
ele não se limita à infância, já que 40 a 50% das crianças diagnosticadas apresentam um transtorno de maneira crônica, ou seja, quando se tornarem adultos, continuarão com o transtorno. Aproximadamente metade dessas crianças com TDAH continuarão apresentando sintomas suficientemente para um diagnóstico quando forem adultas. Os sintomas da desatenção tendem a ser mais persistentes no adulto, enquanto a hiperatividade diminui significativamente. Dessa forma, adultos com TDAH tendem a apresentar principalmente dificuldades de organização e planejamento, falta de concentração, inquietude motora e atitudes impulsivas. Esses adultos costumam alcançar menor nível educacional, ou seja, não conseguem ter um melhor desenvolvimento nos seus estudos, né, na sua vida educacional. E normalmente, a vida educacional está relacionada a patamar de trabalho, né, de carreira. Por isso, eles têm um pior desempenho no trabalho, envolve-se mais frequentemente em acidentes automobilísticos e tem maior probabilidade de abusar de substâncias e encontrar-se desempregados. A persistência do transtorno ao longo da vida depende de uma série de fatores, como a severidade, o número de sintomas apresentados na infância, o tipo de apresentação dos sintomas, se é desatenção, se é hiperatividade ou impulsividade, a presença do TDAH na família, também é importante fazer esse levantamento, e a existência de comorbidades e uma série de fatores psicossociais diversos. Bem, nós estamos chegando ao fim dessa breve leitura, né? Não sei se foi tão breve assim, mas importante leitura do livro Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na Clínica, na Escola e na Família, a Avaliação e Intervenção, da editora Ógrafo. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, desse programa nessa formatação. A gente sempre, todos os meses, vai trazer um programa de leitura, onde a gente vai ler, fazer alguns comentários, mas sempre de temas muito importantes, atuais, impactantes aí para a vida do indivíduo, para intervenções e serviços de profissionais de psicologia, mas com certeza também para a nossa sociedade. Se você gostou dessa formatação de vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Quer mais programas como esse? Também deixa aí nos comentários. E lembre-se, ajuda a gente a bater a meta aí de 25 mil inscritos aqui no nosso canal. Inscreva-se se você ainda não é inscrito ou inscrito. Compartilhe esse vídeo para pessoas que você acha que podem contribuir, tá? Até mesmo, né? Pessoas que possam ter algum indicativo desses sintomas. E lembrando que nós vamos deixar o link para você adquirir esse livro na descrição do vídeo, tá bom? Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Obrigado por estar conosco. Se você está até aqui o final, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos, nas nossas próximas aulas. Um grande abraço. Tchau, tchau.